Está escrito em Jó, capítulo 42, versículo 5, o seguinte: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meu irmão, minha irmã, eu lhe convido a aquietar o seu coração e a mergulhar comigo em um dos momentos mais sagrados, mais profundos e mais transformadores que constam nas Sagradas Escrituras. Há um convite divino ecoando através dos séculos, um chamado que atravessa a poeira do tempo e bate à porta da nossa alma hoje, nos dias em que nós estamos vivendo. Trata-se de um convite para abandonarmos a superfície de uma vida espiritual rasa e mergulharmos nas águas profundas do conhecimento real do nosso Criador. Isso se faz necessário em nossas vidas. Para compreendermos a magnitude deste chamado, nós precisamos olhar para as cinzas de um homem que foi moído pela dor, mas que, no meio do seu maior desespero, encontrou o maior tesouro que um ser humano pode possuir. Ou seja, a intimidade inabalável com o Deus Todo-Poderoso. Uma comunhão íntima com o Senhor. Falando um pouco sobre Jó, Jó não era um homem comum, não. A própria Bíblia começa o livro de Jó descrevendo-o como um homem íntegro, reto, que temia Deus e que se desviava do mal. Ele era o maior de todos os homens do Oriente na sua época. Jó era o pai que oferecia sacrifícios de madrugada por seus filhos apenas pela possibilidade de que, se eles tivessem pecado em seus corações. Incrível, né? Jó era o modelo de religiosidade. Era o pilar de sua comunidade. Era o homem cuja conduta moral era irrepreensível até mesmo diante do tribunal celestial. No entanto, o versículo que nós acabamos de ler, proferido no final de sua longa jornada de sofrimento, revela uma verdade, eu diria, uma verdade chocante e intrigante. Uma verdade que deve nos fazer parar e examinar as bases da nossa própria fé. Apesar de toda a sua religiosidade, de toda a sua moralidade e de todo o seu zelo, o conhecimento que Jó tinha de Deus era, até aquele momento, de segunda mão. Um conhecimento de segunda mão. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar. Pensemos com muita reverência sobre o que significa conhecer a Deus somente de ouvir. Nós vivemos em uma geração onde a informação é extremamente abundante, não é mesmo? Nós ouvimos sermões maravilhosos, lemos livros teológicos profundos, escutamos louvores que nos emocionam, acompanhamos devocionais e repetimos jargões cristãos que, com muita facilidade, não é mesmo? Nós herdamos a fé dos nossos pais, a teologia das nossas igrejas, as tradições das nossas denominações. Sim, e tudo isso é válido, não é? É válido. Tudo isso é canal da graça de Deus para nós. O problema, meus queridos irmãos, é quando a nossa experiência com Deus se resume apenas a um eco da experiência de outras pessoas. Conhecer a Deus de ouvir é saber o que o pastor diz sobre ele. É entender as doutrinas que explicam a sua natureza. É concordar intelectualmente com a verdade bíblica. Isso aí é conhecer Deus apenas de ouvir. Mas saber fatos sobre uma pessoa não é o mesmo que ser íntimo dela. Você pode ler a biografia de um grande rei, memorizar os seus feitos, saber a cor dos seus olhos
e a entonação da sua voz descrita em livros, mas isso nunca se comparará a entrar no palácio desse rei, a sentar-se à sua mesa, olhar nos seus olhos e ouvir o seu coração bater. Anda longe disso. A religião de ouvir dizer é segura, é previsível, mas é terrivelmente frágil quando as tempestades da vida começam a soprar na nossa estrutura de vida, na nossa família, na nossa casa. E a tempestade soprou na vida de Jó com uma fúria indescritível. Pois é, em questão de horas, a cerca de proteção que envolvia a vida de Jó foi removida. Ele perdeu o seu patrimônio, os seus empregados, a sua saúde e assim de uma forma, eu diria, devastadora, perdeu os seus 10 filhos no mesmo dia. O homem mais rico do Oriente viu-se reduzido a um sofredor solitário, sentado sobre um monte de cinzas, raspando as feridas do próprio corpo com um caco de telha. Que coisa humilhante, degradante. A dor de Jó foi tão esmagadora que por 7 dias e 7 noites os seus amigos sentaram-se ao seu lado em absoluto silêncio, pois a dor era grande demais para ser traduzida em palavras. Mas quando o silêncio foi quebrado, o que se viu foi a falência da teologia humana. Aqueles amigos de Jó, que também conheciam a Deus só de ouvir, tentaram prender o Todo-Poderoso em uma caixa de regras matemáticas. Se Jó, eles diziam, se Jó estava sofrendo tanto, era porque havia pecado muito. Era esse o pensamento deles. Eles usaram a lógica fria de uma religião de fórmulas, onde Deus é apenas o distribuidor mecânico de prêmios e castigos. Mas Jó sabia da sua integridade com relação a Deus. E é exatamente no meio dessa agonia, no meio do abandono de sua esposa, da acusação de seus amigos e principalmente do silêncio ensurdecedor dos céus, que a estrutura da fé de Jó começa a ser transformada. O sofrimento tem capacidades terríveis, mas purificadora. Capacidade de quebrar as muletas nas quais nós apoiamos a nossa fé. Quando nós estamos na fornalha, os chavões religiosos perdem o seu efeito. Quando o luto bate à porta, quando a doença não recua, quando a injustiça nos fere profundamente, a fé de ouvir dizer entra em colapso total. Nós não precisamos mais de teorias sobre Deus. Ou seja, nós precisamos do próprio Deus. Jó passou capítulos inteiros debatendo, chorando, exigindo uma audiência com o Criador. Ele queria entender os porquês, a razão pela qual ele estava passando por tantas tribulações. Ele queria que Deus lhe desse um relatório prestando contas daquela dor. E é então que o inesperado acontece. Deus não responde através de um sussurro suave, e muito menos entrega um documento teológico justificando os seus atos. Não. Deus responde a Jó no meio de um redemoinho. Quando o Criador do universo finalmente quebra o silêncio, a resposta dele é absolutamente desconcertante. O Senhor não responde a nenhuma das perguntas de Jó sobre a origem do seu sofrimento. Em vez disso, Deus faz um desfile majestoso de todo o universo diante dos olhos daquele homem sofredor. O Senhor pergunta onde Jó estava quando os fundamentos da terra foram lançados.
O Senhor pergunta a Jó quem colocou limites no mar tão orgulhoso, né? O Senhor pergunta a Jó quem dá ordens à alva e quem conduz as constelações pelo vasto espaço escuro. Mas por que Deus faz isso? Porque a cura profunda para a alma humana não está em descobrir o porquê das coisas, mas em descobrir quem está no controle de todas as coisas. É simples assim. Deus tira os olhos de Jó do Monte das Cinzas, tira os olhos de Jó do seu próprio umbigo ferido e o convida a contemplar a grandiosidade, a majestade, a soberania insondável e o poder absoluto daquele que governa a criação e todas as coisas. E é diante dessa manifestação gloriosa que a alma de Jó é completamente esmagada e ao mesmo tempo eternamente curada. O orgulho de tentar entender Deus, a pretensão de julgar a justiça divina, a arrogância escondida sob a capa da retidão, tudo isso virou pó, se desfez. Jó compreende que ele não era o centro do universo, mas apenas uma criatura diante do seu Criador. E é nesse momento de quebrantamento absoluto, que o milagre do nosso texto base de hoje acontece. Jó respira fundo e declara a frase que mudaria para sempre a sua história. Ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que declaração assustadoramente bela, lindíssima. Jó não está dizendo que viu a forma física de Deus, pois Deus é espírito. O que Jó experimentou foi uma iluminação espiritual de tal magnitude que a distância entre ele e Deus desapareceu. Foi uma manifestação relacional. Ele passou do estudo de Deus para a adoração maravilhosa de Deus. A venda dos seus olhos, espiritualmente falando, essa venda caiu. O véu se rasgou. Jó percebeu que o Deus que permitiu a sua dor era o mesmo Deus que o sustentava. Era o mesmo Deus que o amava com um amor sábio demais para errar e profundo demais para ser compreendido por mentes finitas. Ao ver a Deus, Jó encontrou o que a sua alma tanto ansiava de forma inconsciente. Ele não recebeu de volta os seus bens nem os seus filhos antes de fazer essa declaração. Ele fez essa declaração ainda sentado nas cinzas, ainda com o corpo coberto de feridas. Isso nos ensina uma verdade monumental. Ou seja, a intimidade com Deus é suficiente em si mesma. A presença de Deus é o maior conforto que o ser humano pode experimentar na vida. Quando você tem a presença maravilhosa do Senhor na sua vida, a dor perde a sua capacidade de destruir a sua alma, pois ela é absorvida pela eternidade daquele que está com você. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, qual é o apelo de Deus para a sua vida através desse texto bíblico de Jó 42, versículo 5? O apelo é urgente e necessário. É um chamado ao secreto, à oração profunda, ao relacionamento genuíno, íntimo. Nós não podemos sobreviver aos dias maus que virão apoiados na fé do nosso vizinho. Nós não podemos enfrentar o redemoinho da vida apenas repetindo as palavras que ouvimos de terceiros. Existe uma necessidade, eu diria, uma necessidade desesperadora, é essencial,
e inegociável de que você conheça Deus por si mesmo. O cristianismo não é um conjunto de regras morais, nem um clube social de pessoas que pensam da mesma forma. Não. O cristianismo é o Cristo em nós, a esperança da glória. É vida abundante que só brota da comunhão face a face com o Criador. Mas você pode me perguntar, como é que nós podemos passar do ouvir para o ver Deus? Como fazemos essa transição dolorosa, porém tão gloriosa? Em primeiro lugar, é preciso humildade. Nós precisamos reconhecer, como Jó reconheceu, que o nosso conhecimento é limitado. Nós precisamos também confessar a nossa mornidão espiritual e a nossa tendência terrível de nos acostumarmos com as coisas sagradas. Olha, muitas vezes mesmo, nós tratamos Deus apenas como uma conveniência, ou como um gênio da lâmpada que deve realizar os nossos projetos terrenos, as nossas vontades, os nossos desejos. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus exige entrega absoluta. Exige que fechemos a porta do nosso quarto, que desliguemos as vozes do mundo, que calemos a nossa própria ansiedade e que gastemos tempo de qualidade na presença do Senhor. É através da leitura da palavra de Deus, da reflexão diária, Essa leitura diária da palavra, essa reflexão não deve ser apenas para obter informações, mas para encontrar a pessoa de Cristo. É também através de uma oração que não apenas pede bênçãos materiais, mas que clama: Senhor, revela-te a mim. Eu não quero apenas conhecer as tuas mãos que abençoam, eu quero conhecer a tua face. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Pois é, nós precisamos ter a coragem de buscar a Deus no meio do nosso próprio redemoinho. Talvez você, que me ouve neste momento, esteja atravessando o seu próprio vale de sombras, de adversidades. Talvez os seus planos tenham sido frustrados. Quem sabe a sua saúde tenha sido abalada, o seu coração tenha sido quebrado pela traição ou pelo luto. O inimigo das nossas almas tentará usar essa dor para afastar você de Deus, soprando em seus ouvidos que o Senhor o abandonou. Mas eu lhe convido a olhar para a história de Jó, para o livro de Jó. Leia este livro, essa história. São apenas 42 capítulos. Em questão de horas você lê todo ele. Use a sua dor como um altar. Permita que o sofrimento arranque de você as ilusões da autossuficiência e o leve a um desespero santo pela presença de Deus. Pois é na escuridão que as estrelas do caráter de Deus brilham com mais intensidade. Se você perseverar, se você não desistir de clamar a Ele, se você colocar a sua boca no pó e esperar no Senhor, eu lhe asseguro, categoricamente, com base na infalível palavra de Deus, Ele se revelará a você. Aliás, é um desejo de Deus se revelar a nós. E quando Ele se revelar, tudo mudará. Não porque os seus problemas desaparecerão magicamente, não. Mas porque a perspectiva do seu coração será elevada aos céus. O que aconteceu com Jó? Conhecia Deus só de ouvir, mas agora ele constatou que ele podia vê-lo. A intimidade com Deus nos transforma de maneira radical quando os nossos olhos espirituais veem o Senhor. O medo dos homens desaparece. A ansiedade em relação ao amanhã perde a sua força. E a tentação do pecado perde o seu falso brilho. Quem bebeu da água viva não se contenta mais com poços lamacentos do mundo. Quem viu o sorriso de Deus e sentiu a paz que excede todo o entendimento,
Não troca essa comunhão, não troca por nada, por nenhum prazer efêmero que este mundo caído possa oferecer. A intimidade com Deus forja homens e mulheres inabaláveis. Eles não são movidos pelo que ouvem nos noticiários, não são destruídos pelas críticas, não são seduzidos pelo poder passageiro. Eles vivem ancorados em uma realidade infinitamente superior. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, que o nosso clamor neste dia seja um eco do coração de Jó. Que possamos decididamente rejeitar a mediocridade de uma vida religiosa distante. Que não nos contentemos em ser crentes de periferia, que ficam apenas no átrio do templo, assistindo ao culto de longe. O véu foi rasgado pelo sangue de Jesus Cristo. O caminho para o Santo dos Santos está escancarado, disponível a nós. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o mantenedor das galáxias, o Santo de Israel, deseja ser o seu amigo íntimo. Ele deseja compartilhar os seus segredos com aqueles que o temem e o amam. Não perca a oportunidade sublime da sua existência. Não chegue ao fim dos seus dias dizendo: eu só ouvi falar sobre o Senhor. Que a sua jornada seja marcada por encontros reais, encontros vívidos e encontros transformadores com o Senhor. Meu desejo é que o Espírito Santo sopre sobre as brasas do seu coração hoje, removendo toda a escama dos seus olhos. Que você possa se levantar deste devocional que está escutando agora e olhar para os céus e com lágrimas de alegria e reverência profunda dizer do fundo da sua alma: Pai, eu te conhecia só de ouvir, mas hoje, através da tua graça, pelo teu Espírito, da beleza da tua santidade, agora os meus olhos te veem. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família, com a sua palavra em nossos corações, e nos conduza a esse lugar sagrado de intimidade e de visão espiritual. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.